Boa noite para todo mundo que for chegando aí na live. Aproveitar a oportunidade, se você vê ela em outro horário do dia, então um salve especial, bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for de boa tarde. Muito bom estar recebendo você aqui. Esse aqui é o Litera Negra Convida, um quadro que eu tenho no canal, onde eu recebo pessoas que eu gosto, que admiro, para a gente estar conversando sobre literatura, sobre as formas que ela nos permite pensar e construir um novo mundo também. E o rolê de hoje é muito especial, estou muito feliz em poder proporcionar aí para vocês, que é o rolê de Natalhão na literatura. A gente está no finalzinho de março, mês das mulheres. Natalhão já está na casa. Só aproveitar a oportunidade de agradecer especialmente a todas as mulheres que permitem que o Litera Negra continue existindo hoje, né? Não conseguiria sem a colaboração de Suelen, de Yara, de Camila, de Natália. Assim, vocês têm... Agradeço muito pela presença de vocês, pela força que vocês têm dado ao canal e também a todos vocês que estão assistindo essa live, a vocês que são inscritos no canal, que compartilham o Litera Negra com as pessoas dos seus círculos aí, e em especial também a todo mundo que colabora no Apoia-se, que já ajuda a gente aí, né, a pagar as meninas, porque, né, todo trabalhador e trabalhadora é digna do seu salário. Natalhão já está na casa, acenar aqui para ela. Um salve para Lilo. Deixa eu ver aqui. Natalhão tá na casa. Boa Oi, noite, Natalhão. rapaziada. Tá me Vocês ouvindo estão bem? tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo direitinho. Você tá me ouvindo Tô também? ouvindo direitinho também. Natalhão, aproveitar a oportunidade, né, antes de fazer a apresentação de você para o pessoal que te conhece, que ainda não teve a oportunidade de te conhecer. Tava falando que a gente publicou um vídeo mais recente lá no canal, que é sobre esse livro aqui, de Octavia Butler, chamado Kindred, Laços de Sangue. Um livro incrível, conta a história de Dana, que é uma escritora negra casada com um boy branco, lá nos anos 70 nos Estados Unidos, que acontece algumas coisas com ela aí, como viajar no tempo de forma totalmente inesperada e inusitada, e ela acaba sendo obrigada, né, compelida, na verdade, a salvar uma criança que está se afogando, porque é isso que você faz quando vê uma criança gritando num lago, você corre para salvar. E aí, com o passar do tempo, ela acaba descobrindo que sempre que essa criança, que à medida que o tempo vai passando, vai crescendo, é colocada em alguma situação de risco, ela acaba sendo teletransportada para o local onde aquela criança está para salvá-la. Só que o detalhe é que, enquanto Dana vive nos Estados Unidos de 1970, essa criança vive também nos Estados Unidos, só que de 1800, na época em que a escravidão ainda era legalizada. Então, Sim. muitas coisas vão acontecendo nesse livro. Eu gostei bastante de fazer essa leitura. Fiz um vídeo lá no canal para a galera que quiser acompanhar e conhecer um pouquinho mais de Octavia Butler, ela que é conhecida como a dama da literatura de ficção científica. E assim, mais uma vez assim, Natalhão, boa noite para você. É muito importante e muito feliz também de estar podendo fazer esse encontro aqui, estar te recebendo. Tenho até uma bio que eu vou estar lendo para o pessoal que ainda não tem a oportunidade de te conhecer. Pedir licença aqui, tá? Aí se estiver errado, você me corrige. Nada, tudo bem. Natalhão de Oliveira Lima tem 26 anos. Seu vulgo é Natalhão. É cria do Parque União, mais conhecido como PU, que é uma das favelas do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. É artista independente, negra, bissexual e uma das referências musicais da Maré. E por falar em música, deixar já o aviso aí pra galera que amanhã tá saindo uma música da Natalhão, Fora da Rota, novo som aí que vai estar em todas as plataformas, né, Natalhão, digitais. E mais uma Isso. vez, te agradecer pela oportunidade, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. E um salve especial para toda a Maré também, para todo mundo que estiver acompanhando a gente. Natalhão, esse aqui é o Rolê de Natalhão na Literatura. Seja muito bem-vinda. Se você puder se apresentar para a galera aí com suas próprias palavras, fica à vontade, está em É, casa. queria primeiro agradecer o convite. Boa noite, gente. Meu nome é Natália, todo mundo me conhece como Natalhão, desde bem jovem, assim. O apelido Natalhão vem de família. Eu sempre fui uma criança grande, uma criança gorda. E aí, assim que eu era bem novinha, eu ganhei esse apelido dos meus primos. E acabou que eu trouxe isso como uma forma de ressignificar também, né, o Natalhão.
não ser uma parada pejorativa. Então, eu trouxe um batalhão para mim, ressignifiquei e virou meu nome artístico. Eu tenho 27 anos, moro na comunidade do Parque União, como você mesmo disse. Na verdade, morei minha vida toda na comunidade do Parque União. Hoje em dia eu estou residindo em Rocha, mas passo a maior parte do meu tempo no Parque União também. A maioria dos meus projetos, dos trabalhos que eu tenho sociais, são feitos na área da Maré e de Rimas. Tem um projeto chamado Maré de Rimas, que tem como intuito levar arte e cultura até colégios públicos da área da Maré e da área da Zona Norte do Rio. Está parado por falta de verba, mas funcionou durante um ano, desde que ele foi feito e foi idealizado. Também participei muito de batalha de rima. Eu fiz muita roda cultural, fui mestre de cerimônia da roda cultural do Parque União durante 2 anos. Mas antes eu comecei mesmo fazendo batalha de rima, que é a batalha tradicional que a galera vê hoje, que se chama batalha de sangue, né? Eu cheguei a fazer muita batalha de sangue e depois eu comecei a ser mestre de cerimônia. E foi nesse intuito de se envolver com arte ali que eu fui deixando mais esse lado do freestyle, da rima, e comecei a fazer uma coisa mais profissional voltada para a música, realmente. Eu acho que é isso. A minha música fala muito de comunidade também, das coisas, das vivências que eu tenho na comunidade. Também falo muito de amor, porque eu sou uma pessoa intensa, sentimental, naturalmente. E acho que é isso. Eu tento utilizar a minha vivência como mulher negra, como mulher bissexual, como favelada, como uma pessoa que faz um ativismo, tanto pela cultura, quanto pela música, quanto pelas causas que eu acredito. E eu acho que é isso, esse resumo aí, é isso que é a Natália. Uhum. Deixar aberto, inclusive, para o pessoal que for chegando aí, que quiser fazer alguma pergunta para a Natália, fica à vontade, a gente vai lendo aqui à medida que forem aparecendo. E assim, Natalhão, a gente vai conversar um pouquinho sobre tua influência musical, sobre esses teus primeiros passos como artista independente. Mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho antes também, falasse um pouquinho sobre os primeiros passos que tu deu na literatura. Que tu falasse um pouquinho sobre isso, Cara, sobre aquele primeiro livro também que abriu o caminho no teu coração, só pra gente conhecer um pouquinho mais. cara, como eu penso, a gente tem muito acesso a coisa eurocentrada, assim, né? Os primeiros livros que a gente tem acesso. E chega a ser até um pouco estranho, assim, né? A gente não ter acesso a esses escritores negros e essa galera que faz um trabalho mais voltado para a gente. E aí acho que o primeiro livro que eu li que me causou muito impacto, que foi feito e idealizado por um homem negro, foi Falcão, Meninos do Tráfico. Fala muito sobre a vivência dos jovens que se envolvem no tráfico, Do MV Bill. pessoas que não tiveram família para auxiliar. Ele fala muito sobre a realidade que acontece ali no entre linhas, né? Porque a galera tem muito tráfico como uma coisa glamurosa, né? Tem muita gente que ainda tem essa visão do tráfico de drogas. E quando não é essa visão glamurosa, é uma visão de total violência. E aí, entre esse caminho da total violência e do glamour, tem o meio termo, né? Então, a galera que não teve oportunidade de estudar, uma galera que às vezes se envolveu no tráfico porque tinha um pai ausente, tinha que sustentar a família de alguma forma. Muitos garotos também que têm passagem, não conseguem empregos dignos. E aí a gente vive à margem disso. Tem uma galera que fala muito, eu ouço muito, que é sobre força de vontade, tá ligado? Se você tem força de vontade, você não vai se misturar, não vai passar por isso, você não necessita disso. Mas só quem mora em comunidade sabe como a gente vive ali às margens da parada o tempo todo. E como a gente tem também o tráfico de vitrine para esses jovens, para esses adolescentes, a sensação de poder, o ego, tudo isso conta muito. E aí, quando eu tive esse contato com esse livro, eu pude ter uma nova visão de algo que eu já conhecia de perto, assim, sabe? De, de algo que eu teria minha própria visão e também entender quantos olhares a gente pode ter para um mesmo assunto.
Acho que o MV Bill ele foi muito incisivo quando ele falou que ele não acharia que teria feito esse documentário, esse livro para ajudar ou para mudar a forma como isso está ocorrendo, mas para mostrar para as pessoas como ocorre verdadeiramente. A dor da mãe que perde um filho para o tráfico, e aí ela tem que lidar com isso todos os dias, de enterrar uma pessoa tão jovem, tão cheia de vida, tão cheia de sonhos. E acho que esse livro foi o primeiro livro que me impactou muito, assim, em relação à literatura negra mesmo. E foi importante para mim também entender que eu não estou sozinho, sabe? Ver uma pessoa se dispor e passar risco e para vivenciar essas histórias, para poder contar essas histórias que provavelmente são histórias que vão morrer em becos imprevisíveis, histórias que vão morrer em lugares muito inusitados. E aí, trazer essa vivência dá uma força também, por mais que a gente não se encontre nesse lugar de, de traficar ou de roubar ou de passar fome, a gente se coloca ali, né, mano? Porque é por um fio que a gente passa por essas coisas também. Eu lembro que numa época da minha vida, assim, que a favela era muito violenta. E as operações, elas não aconteciam com caveirão, toda essa mobilidade que eles fazem hoje. Eram operações que eram feitas com viatura, sabe? A viatura entrava dentro da comunidade. Então você é criança, tem aquela lembrança, às vezes, de estar num campo de futebol e sair correndo, porque aconteceu um tiro, o risco de você encontrar alguém morto no meio da rua. Acho que quando a gente traz essa realidade à tona, a galera quer muito fechar o olho, sabe? E vem com essa história de que é força de vontade, que a gente precisa ter força de vontade. E se a gente tiver essa força de vontade, a gente vai conseguir ser diferente ou ser melhor. Mas não tem nada a ver com força de vontade, tá ligado? Porque eu não acho que o menor que segura um fuzil para seja para ostentação ou para qualquer outro tipo de coisa, não, menor que não tenha força de vontade. É sobre outras coisas, sabe? Sobre a gente educar essas crianças de uma forma melhor para que elas se entendam, compreendam sua ancestralidade e o que elas podem trazer para o mundo. E o quanto é doloroso quando uma delas decide optar por um lado que não vai magoar só ela, que vai criar toda uma cadeia de destruição, sabe? Começa da mãe que perde o filho, e aí ela, para ter forças para criar uma outra criança, o irmão que sente ódio da polícia porque matou aquele outro irmão. Aí é um ciclo vicioso que não acaba. E aí eu acho que esse livro ele traz isso muito acentuado, assim, né? Um tapa na cara da sociedade sem usar a mão, para a sociedade entender que tem detalhes ali, coisas que ficam entre linhas, sabe? Uma coisa que precisa ser cuidada, assim. Nunca é só uma coisa, né? É um conjunto de questões que vêm desde educação, saúde, saneamento básico, coisas que têm que ser resolvidas pelo governo. Eu acho que não seu filho ou meu filho vai ver isso, o filho do filho dele, mas que a gente está começando de fato a criar uma força para mudar essas narrativas. Me fez até lembrar daquela música do Emicida, Se Ela Faz Ideia, a parte que ele diz: explica para assistente social que pai de gente igual a gente não sabe usar a mente, é só o pau. Quem educa nós na escola estadual joga na cara toda manhã o quanto ganha mal. Aí é mais fácil, né, você julgar um adolescente que está com um fuzil se você não sabe de nada do contexto de sua vida, né? Exatamente. Eu acho que eles não entendem que quando a gente é um morador de comunidade, a gente não está livre de nada, porque a gente tenta se proteger, isso é real. Eu acho que minha mãe tentou me proteger por muito tempo de muitas coisas que acontecem na comunidade. E às vezes essa proteção que a gente tem da família é o que segura a gente também de aquela mãe que leva e traz do colégio, que quer saber das notas, que está ali te cuidando, quer saber com quem você está andando, o que você está fazendo. Muitas vezes a gente considera isso chatice,
mas muitas vezes isso livra a gente da morte, assim, de verdade, real. Eu lembro que no ensino médio tinha uma diretora, a Dona Rose. A Dona Rose faleceu de câncer um ano depois que eu consegui completar o ensino médio. Ela ia na minha casa, dentro da comunidade. Ela saía da escola, ia na minha casa. Fazia eu me arrumar e ir para a escola, para poder terminar o último ano letivo que eu tinha no ensino médio. E eu lembro que ela me falava que era muito importante assim, terminar o ensino médio. Me lembrava quantas pessoas não tiveram a oportunidade de terminar o ensino médio, o que isso poderia acarretar para mim. E é sobre esses cuidados que ninguém vê, sabe? E aí eu acho que a força são essas pessoas que estão prestando atenção nesses detalhes. Eu tento buscar nas minhas músicas não só mostrar a realidade, mas também mostrar uma outra opção. A gente fala do fuzil, a gente fala do baile, a gente fala de diversas coisas, mas a gente também lembra que a gente tem uma missão, né, de vida. E acho que a maior missão de uma criança negra hoje em dia é se manter viva até a maioridade. E eu acho que a nossa luta é muito por isso, por essas questões de poder fazer essas pessoas sonhar também. Acho que eu não sonhei por muito tempo, por ser uma criança negra de comunidade. Acho que eu cresci bem complexada, assim, com algumas questões. E aí, até me ver como artista hoje, fazendo música e fazendo tudo isso que eu venho fazendo, todos esses movimentos, é difícil. E a minha família é uma família humilde, meu pai é mecânico, minha mãe é merendeira. E quando eu falei que queria fazer música, foi um impacto, assim, né? Porque é isso, a gente quer que nosso filho estude, vire um advogado, um médico, faça alguma coisa que de fato vá fazer ele crescer na vida. Mas eu acho que eu me encontrei, assim, na música e me agarrei a isso com vontade. E depois que todo mundo entendeu que eu queria isso de verdade, foi mais fácil. E aí eu também tive um coroa muito ausente, meu pai foi muito ausente, saiu de casa quando eu ainda era uma criança. E aí volta a questão do livro que eu tinha lido, esse livro do Falcão, ele fala muito sobre isso, sobre essa grande porcentagem de crianças que não têm pai e no que isso pode acarretar para elas também. E é incrível como uma coisa, uma demanda, ela puxa a outra, né? É um efeito dominó, assim, você é uma pessoa que não teve pai e aí isso se torna uma mágoa, uma revolta, a gente não tem acesso a psicólogo, essas questões de saúde mental, o que eu acho que também deveria ter nos colégios públicos, essa questão do psicólogo, porque essa questão do suicídio, ela cresce cada vez mais. E o suicídio ele tem matado muito. E eu acredito que até mais que a droga, assim, é porque a quantidade de amigos que eu perdi, assim, para droga e para o suicídio é bem grande. E aí eu acho que são essas questões, mano, que a gente tem que amarrar certinho na hora de entregar uma música ou de entregar um trabalho, de ter uma fala, porque você está mexendo diretamente com pessoas que se veem em você. Quando você é uma pessoa moradora de comunidade que alcança um outro lugar, acho que a galera muito se espelha no que você está fazendo. E aí é isso, acho que eu tento amarrar ao máximo essas questões da minha música, sem ser maçante também, ser divertido, sabe? Uhum. E a galera entender que a gente pode falar do problema e tentar fazer a resolução, mas também o que está no paralelo também é a nossa vivência e a gente pode se divertir e falar de amor e de outras questões também na música, assim. E acaba sendo, assim, impossível, né? Não abordar todas essas questões quando tu pega a caneta na mão, né? E o mic também. É, porque aí é fingir, né? Eu acho que é esconder o que você é de verdade, sua vivência natural. Porque eu vejo muita galera falando de crime hoje, de droga Ou e ostentação. ostentação. E também tem o lance da galera agora que tá na moda ser preto, tá ligado? Tá na moda ser negro, é bonito ser negro.
tá ligado? Não é bonito quando a gente sofre racismo no restaurante ou naquele lugar chique que você vai, a pessoa acha que você não tem dinheiro pra pagar, aí não é bonito, mas a galera agora quer colocar trança, a galera agora quer uma coisa que eles estão aderindo muito também, que parece até engraçado, é macumba. A galera tinha um preconceito muito grande com macumba, agora todo mundo é da macumba, tá ligado? Aí até que nível isso é bom pra gente, sabe? Porque às vezes eu fico pensando, eu tenho essa vivência e eu falo dessa vivência com muita dor no peito, assim, é foda. Tem uma galera que usa da nossa vivência pra fazer uns bagulho que é incompreensível, assim, o cara que mora na Barra falar que anda de bloco, que tá firmão, que o bonde dele é o mais bravo, eles fumam, eles bebem, eles dão tiro. E aí o cara pega essa vivência, banaliza essa porra toda, tá ligado? Bota lá, banaliza tudo. E aí quando a gente vai falar da parada, eles nos vitimizam, tá ligado? Ai, Tipo, branco. ai, branco foi um bagulho que me pegou muito, assim. Eu pensei seriamente que tava acontecendo um apocalipse, assim, na rede social, mano. Esse negócio de ai, branco. É porque eu acho que o mais engraçado é que o cara acha muito natural, tá ligado? Tu vê que é espontâneo dele, assim. É um E bagulho ainda que tem os ele. amigos que dizem, é isso mesmo, vai lá, grava, coloca pra internet. Tá ligado? E eu fico pensando, é isso aí, mano, é essa questão. E aí os cara tem a audácia de falar que nossa vivência é fake às vezes, tá ligado? Que a gente é mimizento e a gente se dói com tudo. Mas é muito engraçado o cara morar lá na Barra e ele falar do tiro do caveirão se ele nunca dormiu numa comunidade, tá ligado? Ele não sabe como é acordar com o caveirão 5 horas da manhã atravessando sua rua, tá ligado? Fazendo escarcéu, matando criança, idoso, quem tiver no meio, tá ligado? E aí eu acho que eu falo da minha vivência porque eu posso falar dessa vivência e eu devo falar dessa vivência, mas tem uma galera que usa disso de uma forma ignorante, assim. Eu tava falando há pouco do MV Bill e do Garoto do Tráfico, né? O Falcão. É, É um livro que em breve vai estar aparecendo no canal também, se Deus quiser. Sim, o Bill é um cara que eu gosto muito, tem uma careca muito bem estruturada, me inspiro bastante. Inclusive, há um ano eu encontrei com o Bill, tive essa graça, e ele disse que eu tenho uma careca muito brilhosa. Deixar um salve para o Bill se ver esse momento aqui de novo. Assim, e eu queria te perguntar, tu falou do Bill como esse autor desse livro que alcançou teu coração. Foi o Bill, esse primeiro autor negro que chegou até você? Como é que foi o contato com esses outros autores? Tu comentou sobre essa dificuldade, né? E apesar de ser da favela, chegarem poucos autores negros para você, como é que se deu? Cara, eu acho que eu sempre curti o MV Bill, assim, eu comecei a escutar bem jovem, assim. E até a gente tem uma música junto, e nessa música, por coincidência, ele mostra o livro, assim, na hora que a gente está gravando, no Que clipe, massa. ele mostra esse livro. Qual E é a aí música que vocês têm juntos? se chama Palavra Poderosa. E aí no clipe ele mostra o livro, por pura coincidência, eu nem tinha trocado essa ideia com ele. Eu acho que o primeiro contato com esse livro foi na escola mesmo, assim. Eu tive pouco contato com livro a minha vida toda, apesar de ser uma pessoa que, que faz música. Meu lance era escutar audiobook, tá ligado? Eu sou uma pessoa preguiçosa, desculpa aí, sou uma pessoa preguiçosa para ler, eu sou meio míope. E aí, para ler livro, dói demais na cabeça, assim, para ler mesmo, pegar o livrinho lá, passar página por página. Então, foi muito do audiobook. E foi como eu falei, acho que na minha adolescência, eu fui uma pessoa muito intensa, assim, adolescente muito intensa. E aí eu preferia mais para as questões de romance, assim, eu gostava mais de ler livros sobre romance ou ficção científica. Eu li muitas coisas sobre essas histórias. Mas quando eu estudava, eu tinha esse lance de ir até a biblioteca para pegar uns 3 livros. Às vezes eu nunca li os 3, eu sempre lia um e meio, mas eu ia lá, pegava uns 3 e ficava ali pelo menos umas 2 semanas comigo o livro.
E aí, na época, eu lembro que esse foi um livro que eu me interessei assim mesmo, de ler mesmo no papel. Foi um livro que eu curti muito, porque é muito profundo, mano, o que ele conta. E aí foi o primeiro contato que eu tive com um autor negro mesmo, né? Alguém também que posteriormente eu iria fazer um trabalho parecido ou buscar uma vertente igual ali, um modelo de trabalho parecido com o dele. Ele é muita influência, assim, também, muita inspiração musical também nesse ramo da música. Aproveitar a oportunidade e deixar a mensagem para todo mundo que estiver chegando aí, que a caixinha de perguntas está aberta, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para Natalhão. E assim, a gente falando sobre o livro, né, Natalhão? Queria aproveitar, não sei se você está ligado nesse livro aqui. É um livro de Gabi e Karina. Elas têm um Vamos, podcast, né, o eu vou anotar Afetos. aqui as indicações, estou anotando. Anota aí, eu te mando também, tá? Show. Aí esse aqui é Cartografia dos Afetos, de Karina Vieira e Gabi Oliveira. Elas têm um podcast chamado Afetos também. E aí elas publicaram esse livro aqui no ano passado, um livro da editora Fontanar. Só para vocês terem uma ideia, ler uma parte aqui para vocês. Inseguranças, família, auto-ódio, amor, relações interraciais, terapia, saúde mental. Desde 2019, Gabi Oliveira e Karina Vieira vêm tratando desses e de outros temas do campo das emoções no podcast Afetos, que nasceu com o intuito de criar uma comunidade de aproximação e compartilhamento de experiências. Agora, as autoras se aprofundam em alguns dos tópicos mais tocantes e fundamentais que já falaram para elaborar nesse Cartografia dos Afetos um verdadeiro mapa de sentimentos, vivências e reflexões, partindo das perspectivas de jovens mulheres negras para abordar questões comuns à maioria das pessoas. Gabi e Karina não pretendem propor soluções ou dar respostas para dilemas cotidianos, mas levar os leitores a pensar e compreender os próprios sentimentos e, mais que isso, encontrar o caminho para a autoaceitação. Estou concluindo esse livro aqui, em breve vai estar aparecendo no canal também, e aproveitar a oportunidade de deixar a recomendação dele para você e para todo mundo que estiver nos assistindo também. Show. E queria que tu comentasse sobre a importância da literatura de pessoas como MV Bill ou como Carolina Maria de Jesus, que era também uma favelada. E a literatura de pessoas negras, né, pessoas indígenas também. A importância desse tipo de literatura Sim. para estar ajudando a gente a não só pensar um mundo novo, mas também a construir um mundo novo. Né, cara? Eu acho que o Brasil, ele sempre gostou muito do colonizador, né, mano? E a gente tem meio essa questão de amar quem nos odeia. E aí eu acho que se a gente tivesse essa ideia de aproximar esses escritores negros, dessas crianças negras, a gente teria um crescimento muito grande da autoestima dessas crianças, né? Que pode ser um exemplo bobo, mas a gente abre um quadrinho e o personagem é branco, né, mano? A gente não se vê muito nesses livros que geralmente a gente tem esse fácil acesso. Eu acho que a importância da literatura negra para essas crianças seria desse espelho, né? Elas poderiam se ver nesse lugar, também poder. Acho que nesses livros também se passam muitas coisas que a gente tem ligação. Por exemplo, esse, esse livro que eu li do MV Bill, ele abriu minha mente sobre algumas questões que minha mente era muito fechada, assim, também, em relação a essa questão de como pode se dar, né, a violência na vida de cada um. E eu fechei muito meus olhos, assim, para essa questão da violência na minha parte de criança e para adolescente. Eu tentei ser como as pessoas dizem, né? Tenha força de vontade, esqueça o que está acontecendo ao seu redor, só viva. E aí eu entendi que eu não podia ir a lugar nenhum sem Viva e entender deixe aquela viver. parte. Eu vi que eu não podia ir a lugar nenhum sem entender aquela parte de mim. Eu acho que esses livros desses autores negros, eles trazem muitas questões na qual a gente se identifica e que ajudaria a gente a resolver certas questões que estão no nosso peito, assim, vivências parecidas.
Eu acho que essa seria a importância do autor negro para a criança negra, para o adulto negro. Esse exemplo de coisas que eles já viveram, que provavelmente a gente vai viver, ou que já viveu também, e ter esse conforto da visão de alguém que já passou por isso, que está passando, ter esse acalanto também, né, de alguém que vive as mesmas situações que a gente vive. Recebi uma pergunta aqui de Suelen. Ela gostaria de saber se tu se inspirou em algum autor ou autora negra ou indígena na hora de fazer tuas composições. Tu falou agora do Bill, né? Se tu teria algum outro autor e autora que tenha se inspirado também nesse teu processo criativo. Cara, acho que meu processo criativo ele é muito brasileiro, assim, é muita coisa misturada. E aí eu me inspirei não só no MV Bill para fazer essas paradas, como na Negra Giza, como em vários cantores que são fodas, assim. Eu acho que de parte indígena, eu tenho parte indígena na minha família, e aí eu procurei entender também, né, como funciona essa questão do povo originário. E acho que toda a inspiração que eu tenho de parte indígena vem do ayahuasca, que é o ritual indígena que eu faço uma vez por mês. E aí, nesse processo do ayahuasca, a gente tem muita informação sobre os povos originários também, sobre ancestralidade. Tem muitos livros que são legais de ler. É isso, mano. Acho que eu misturo muita coisa. Eu tô lendo um livro agora que se chama O que o Sol Faz com as Flores, que é da Rupi Kaur, que é uma escritora indiana, que é um livro de Mostra a capa dele de poesia. novo. E aí tem muita coisa que eu misturo, mano. Realmente, assim, se fosse para enumerar todas as pessoas que eu utilizei como referência, ficaria um pouco difícil, mas eu tento buscar muita informação para trazer a informação correta também. Assim. E aí isso vai de escritores indianos até escritores africanos. Também tem uma galera, não limando a galera também, tem uma galera branca que eu curto. Eu curto também o Eckhart Tolle, que é um cara que fala sobre o poder do agora, né? Que é um livro que ficou bem famoso. E esse livro me ajudou bastante, assim, numa questão psicológica. Mas eu estou sempre tentando rodar o mundo mesmo, entender como funciona a cabeça das pessoas, ler aquilo que me faz bem, que me atrai. Eu gosto de ler muita coisa sobre psicologia também, sobre como funciona a nossa cabeça e os sentimentos, e como os pensamentos se dão. E é isso, eu vou tirando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vou fazendo esse amarrado e vira isso aí que vocês estão ouvindo em cima do beat, que já é o resumo do resumo do resumo. Tu quer comentar um pouquinho pra gente sobre esse lançamento de amanhã? Então, o lançamento de amanhã ele é de um projeto que acontece na Maré, que é o Maré Mostra de Música, e é um projeto muito legal. Ele leva vários artistas para fazer show lá na área da Maré, e eles fizeram um projeto que convidou 8 artistas para fazer um pequeno EP, né, com algumas músicas. E, e aí o nome da música é Fora da Rota, que é parte com a minha amiga Amanda Sarmento, que também é uma artista negra maravilhosa, inclusive, se vocês quiserem seguir. E a Larinha, né, que é uma DJ da Baixada, que está participando desse projeto com a gente. E o clipe vai estar disponível amanhã, meio-dia, no YouTube, em todas as plataformas digitais. Massa. Tem um ano também, né, que tu fez a publicação, que vocês subiram Apocalipse com a Asi. Sim. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre como é que se deu essa troca entre vocês e também Então, sobre a própria música com o MV Bill, que tu comentasse um pouquinho mais a respeito. cara, Kaase foi a gente se conheceu nas batalhas de rima. Aí teve eu fui mestre de cerimônia da Roda Cultural do Parque União. Levei ela para se apresentar lá, a gente já tinha esse contato. E aí ela topou participar. Acho que é a minha música que mais bate. Ela tem 500 mil de acessos no Spotify.
E cara, foi um lance mesmo de amizade, assim, a gente era bem próxima, ela já tinha um nome e ela, pô, se compadeceu de aparecer, de participar. É muito difícil para a gente conseguir esse link, né, com esses artistas maiores. E aí eu acho que isso foi um boom, assim, né, na minha carreira também. É uma música que toca muito e eu sou muito agradecida. O lance do MV Bill, acho que o MV Bill foi a primeira música assim que eu fiz grande, com um artista grande. Eu lembro que ele me ligou, era um domingo de manhã, e eu nem acreditei, achei que eu tava bêbada ainda no Parece baile. trote, né? Tipo, Eu que... perguntei se era trote. E aí, cara, no dia ele falou que alguém ia me buscar, e quando eu entrei no carro era ele. Foi um impacto, assim, pra mim, eu não conseguia falar nada, só respondia aham e ok. E aí a gente trocou uma super ideia, mano, sobre. Eu lembro que ele perguntou até se eu era filha de mãe solteira. Que é uma pergunta inusitada, né, mano? Tu não espera alguém te fazer uma pergunta dessa, mas o cara é MV Bill, tu até entende, né? A preocupação do homem também de te conhecer, mano, de entrar no seu mundo real, não ser uma coisa superficial, saber o que se passa na sua vida. E foi isso, a gente participou desse som com a Camila CDD, o Rod, o Leal, o Benny. E é uma música também que tá batendo 500 mil de acessos no YouTube, uma que mais toca também. E o meu último trabalho agora lançado foi o Sonho de Verão, né? Que é um álbum com 9 faixas e tem uma faixa bônus de forró que se chama Me Devora. E o álbum ele é estruturado ali na base de drill, grime, garage e música eletrônica. Tem muita coisa misturada, como sempre. Tudo que eu faço tem muita coisa misturada. E o Sonho de Verão, ele fala, a música tema fala sobre o resgate de, de um menino que morreu aos 19 anos de suicídio, que é baseado no fato real, que era um amigo meu, assim, que eu tinha muita proximidade. E aí esse meu amigo, ele veio a cometer suicídio quando tinha 19 anos, no mês do meu aniversário. E aí nesse mesmo mês que esse meu amigo haveria cometido suicídio, minha avó e meu pai teriam morrido também no mês do meu aniversário. Minha avó no começo do mês, meu pai no meio do mês e esse meu amigo no final do mês. E o álbum, ele fala dessa trajetória até chegar esse fatídico dia, fala de casos que aconteceram durante a trajetória até o sonho de verão, de fato, que fala especificamente de um sonho que eu teria tido desse meu amigo sendo resgatado num local que teria muito sol, assim, parecia um dia de verão muito iluminado. E eu sonhei que eu vi ele sendo resgatado nesse local. E aí, por isso o nome da faixa é Sonho de Verão e o tema do álbum é Sonho de Verão. E aí, nesse álbum tem Santana Amarelo, que foi um clipe que foi feito com um carro que meu pai haveria deixado para mim antes de morrer. Ele mostra lá o Santana, eu tenho esse Santana até hoje, inclusive, eu nunca dirigi, eu não sei dirigir. E também tem Miragem, tem muita música que fala de encontros amorosos, que é DM, DM fala de encontros amorosos, sensação. E aí tem Dedo no Gatilho, que fala mais sobre essa questão da comunidade. Miragem tem uma pegada mais divertida e alegre para cima, festiva. Que eu frequentava muita rave, assim. Então, Miragem, ela vem numa pegada mais eletrônica e falando dessa diversão que eu tinha de estar nas redes, de curtir música eletrônica. E aí, Me Devora, ela também foi uma homenagem ao meu pai. Como eu falei, meu pai era um cara muito ausente, então o que ficou do meu pai foi o forró, assim. Meu pai era o forrozeiro da família e eu acabei ficando com isso para mim, assim, desde que eu era jovem. Eu, eu via Tem muito alguma DVD de origem forró. nordestina? De onde é É, que é teu pai? meu pai é nordestino e indígena. E aí, quando eu era criança, ele tinha muito CD e DVD de forró. E como ele e minha mãe trabalhavam muito, e aí minha irmã cuidava de mim, mas ela ficava na casa de baixo, já tinha 3 filhos.
e eu ficava na casa de cima aguardando minha mãe chegar de tarde. E nesse meio tempo que eu ficava sozinha em casa, eu via muito DVD de forró, muito DVD de forró. E até é engraçado hoje que eu falo pra galera, a galera me pergunta, mas o que vocês mais escutam, assim, para fazer suas músicas? E eu escuto muito forró o dia todo, eu não escuto rap, eu não escuto funk, eu não escuto bossa nova. E eu acabei ficando com isso do meu pai, foi uma coisa que eu fiquei muito, uma coisa que eu guardei, assim, que melhorou muito minha relação com meu pai no pós-morte, no pós-vida, assim, que eu entendi meu pai depois, assim. E o forró, ele ajudou nessa minha relação com meu pai a botar isso para fora. E aí a gente tem essa faixa de forró que fala sobre que a gente gravou na Feira dos Paraíba, tem todo um contexto também. Na Feira Nordestina tem todo um contexto de forró. E aí, perdão até pela Feira dos Paraíba, que a galera tem uma mania tanto de falar isso, mano, uma fala tão xenofóbica, mas a galera só fala assim, e eu acabei falando, mas na Feira Nordestina, né, que acontece em São Cristóvão, a gente gravou todo o clipe lá, tem todo esse lance do... A gente fez num karaokê também, né, que é a marca registrada, né, da Feira Nordestina, é o karaokê. E a gente fez no karaokê e foi top, assim, mano. E aí o disco eu entreguei muito nessa vibe de trazer, amarrar tudo e que eu tava sentindo e soltar, assim. E acho que foi isso, a gente entregou, assim, o máximo que a gente podia. E aí aí eu percebi que minha veia era muito nordestina e muito indígena, que eu tinha pouco de carioca, assim. Então, isso também culminou muito, assim, na criação do disco, porque é tipo uma mina carioca que tem muito uma veia nordestina por lado da família, muito uma veia indígena, e a gente traz algo que é espiritual também, fez uma mistura muito louca e, e entregou isso de uma forma muito bonita, eu acho. E aí, acho que a relação também que eu criei com esse meu amigo, a gente era muito junto, né, mano? Ele ficava muito na minha casa, ele era muito jovem, assim, ele sempre foi bem mais jovem que eu. Eu conheci ele quando ele tinha 15 anos. E aí, o Bruno era um cara muito sonhador, mano, um cara que deu muito gás na minha carreira, assim. Sabe aquela pessoa que te bota pra cima, que te acha Jesus Cristo, o cara te enaltece de uma forma que você nem entende às vezes. E eu acho que ele tinha uma visão desse mundo da música muito singular. E é isso, eu bebi dessa fonte por muito tempo, porque ele era um cara que ele tinha uma visão, mesmo com 15 anos, e ser um cara muito puro e inocente, ele também tinha uma visão assim de música, de rap, que nem eu tinha, sabe? Eu não tinha eu não acreditava no meu sonho do jeito que ele acreditava, tá ligado? E aí quando eu perco o Bruno, de fato eu entendo isso, que eu era isso tudo mesmo, sabe? Que ele sempre me falou e que eu precisava botar isso para fora e que eu precisava me entender também para poder fazer as coisas acontecerem. E aí o álbum Sonho de Verão, ele vem me trazendo do fundo do poço mesmo, assim, me trazendo mesmo de uma fase da minha vida que foi muito complicada. E a questão do Bruno, ele também trazia muitas simbologias, assim, da parte de quando ele se foi. O Bruno é um cara que nasceu no dia 13 e morreu no dia 13. E aí, 13 no baralho, no tarô, é o arcano da morte. E aí a gente entende que tá tudo conectado, sabe? Que uma coisa tá conectada na outra. E foi isso, mano. Acho que para trazer esse álbum eu morri e aí eu trouxe esse álbum, pude me libertar de muitas coisas e agora eu nasci de novo com uma nova perspectiva assim de vida mesmo, de vivência, de música, de tudo. Tu comentou no início também de tu ser cria das rodas de rima e batalha de sangue. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa diferença, né, de sair de uma batalha de rima, de sangue,
para escrever e trabalhar na composição de um álbum? Se tu encontrou muita dificuldade, tu comentasse um pouquinho Então, a batalha de rima ela me ajudou bastante assim, a entender a música. O rap ele é muito uma coisa falada e a batalha de rima trazer essa coisa do freestyle ajudava muito na hora de escrever o rap. E aí foi um pouco gradual, assim, eu fui soltando da batalha aos pouquinhos e trazendo isso. Eu já gravava as coisas que eu rimava e tentava encaixar as coisas que eu achava legal. Eu acho que o lance todo mesmo foi trazer a melodia, né, para as músicas. Porque o rap é isso, eu acho que de rap eu já tinha e eu estava bem conectada com a parada, eu conseguia escrever. Mas para a música a gente tem que trazer algo melódico, não adianta, assim. E aí é que vem essa parte do forró. Eu tentava trazer muito melodia de forró para dentro do rap, mesmo que a música fosse, sei lá, uma música pop. E aí eu pegava essa melodia e trazia de alguma forma para dentro daquela composição e tentava introduzir isso na hora de cantar. E foi isso. Acho que eu trouxe essa carga musical que eu já tinha desde criança com algo que eu tinha adquirido recentemente e deu bom, assim. deu muito bom. Queria, assim, a gente tá se caminhando para o final. Não tem como tu mandar um freestyle, não, nas lembranças que tu tem aí das batalhas. Fala do Litera Negra, Sim, fala do que tu claro. quiser falar, a casa é tua. Cara, acho que até melhor que um freestyle, eu vou recitar uma poesia que eu sempre Ótimo. recito nos meus shows, que também traz essa vivência de comunidade que é mais humano, que fecha os olhos, jogado em uma calçada, virou estatística sem direito de falar nada. A família fica de luto, todos perdem a esperança. Na boca menor de idade, ela que segura a criança. Da janela do seu prédio é muito fácil julgar. Todo morador de favela tá na pista para roubar. A realidade é dura, negou, e bate forte para quem mora na sul, olhos vendados para norte. Desigualdade é pouco. O que acontece não tem nome, se for da cor e não tiver amônia, obrigada a correr dos homens. Tenho fé que um dia vou acordar em mar de paz, ver meus cria largar os biques, nadar em meia coragem, mas nem tudo é fácil. Em meio a esse bang bang, o único mar que eu vi na minha quebra foi de sangue, o medo constante impregnado nas casas. A mãe que se ajoelha a escutar uma rajada. Aqui nós não tem praia, luxo, fome nem glória. Rezo que o guarda não me acerte a atravessar a giratória. Pobre tira de rico, na vida fácil se ilude, estrala seco no beco, que era uma vez Robin Hood. Pô, muito obrigado, Natalhão. De Acho que é verdade. isso. Sim. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Estou muito Deixar o agradecida. Foi espaço aí muito para você fazer as bacana. suas considerações finais, falando das tuas redes, o pessoal que quiser colaborar contigo, para onde é que manda o Pix também, fica à Sim. vontade, a casa é tua. Então, tropinha, o Fora da Rota vai ser a primeira música que eu lanço no meu canal, assim, com a galera do Mostra Maré de Música, uma coisa mais independente. Mas se você quiser encontrar mais música do Natalhão, tem no Yoyo Trex, canal da Yoyo Trex, que é a gravadora que eu participei e que teve final agora do contrato no final do ano. E agora eu tô trabalhando de forma independente. Meu Instagram, @natalhão, meu Twitter, @natalhãosreal, tá, tropa? Quem quiser seguir lá, é isso, tamo junto. Obrigado, irmão. Pô, Natalhão, satisfação, viu? Te agradeço demais. O pessoal que quiser conhecer e se aprofundar no trabalho do Natalhão, já tem aí as publicações que a gente fez e tá nos stories também a marcação. Só chegar no arroba dela. E muito obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo aqui nessa live. Compartilha ela para seus contatinhos e para o Natalhão especialmente. Muito obrigado mais uma vez, viu? Adorei. Tamo Foi junto, massa. Messias. Esse aqui, Tchau, gente, foi o tchau. rolê do Natalhão na literatura. Espero que vocês tenham gostado. Um butu e vida longa ao rolê do Natalhão. No rap Tamo junto. e na Tchau, tchau, literatura. gente. Valeu, Natalhão. Beijo, abraço. Tchau, tchau.